Deuteronômio, Antigo Testamento. Proibição de ritos pagãos. Vós sois os filhos do Senhor vosso Deus. Não vos fareis incisões, e não cortareis o cabelo pela frente em honra de um morto, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para ser um povo que lhe pertença de um modo exclusivo entre todas as outras nações da terra. Não comerás coisa alguma abominável. Eis os animais que comereis: o boi, o cordeiro, a cabra, a gazela, a corça, o gamo, o antílope, o búfalo e a cabra montesa. Comereis de todos os animais que têm a unha e o pé fendidos, e que ruminam, mas não comereis daqueles que somente ruminam, ou somente tenham a unha e o pé fendidos, tais como o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, mas não têm a unha fendida. Esses serão impuros para vós. Igualmente o porco, que tem a unha fendida, mas não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de suas carnes, nem tocareis nos seus cadáveres. Dentre os animais que vivem nas águas, eis os que podereis comer. Comereis tudo o que tiver barbatanas e escamas, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, tereis por impuro e não comereis. Comereis de todas as aves que são puras, eis as que não podereis comer: a águia, o falcão e o abutre, o milhafre, toda a variedade de falcão, toda espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda a variedade de gavião, o mocho, a coruja, o açor, o caburé, o alcatraz, o íbis, a cegonha e toda a variedade de garça, a popa e o morcego. Tereis por impuro todo inseto volátil, não comereis deles, mas comereis de toda ave pura. Não comereis animal algum encontrado morto, poderei dá-lo ao estrangeiro que habita dentro de teus muros, e ele o comerá, ou então vendê-lo a um estrangeiro, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. O dízimo. Porás à parte o dízimo de todo o fruto de tuas semeaduras, de tudo o que teu campo produzir cada ano. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, para nele residir o seu nome. O dízimo de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, bem como os primogênitos de teu rebanho grande e miúdo, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus para sempre. Mas se for muito longo o caminho, de modo que não possas transportá-lo, porque o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele residir o seu nome, é afastado demais, e ele te acumulou de muitos bens, venderás o dízimo, e levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás ali com esse dinheiro tudo o que te aprouver: bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com tua família. Não negligenciarás o levita, que vive dentro de teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse 3º ano, e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. O ano da remissão. De 7 em 7 anos farás a remissão das dívidas. Eis no que ela consistirá: todo credor remitirá o empréstimo que tiver feito ao seu próximo. Não exercerá contra o seu próximo ou contra o seu irmão opressão alguma quando for publicada a remissão em honra do Senhor.
poderás obrigar ao estrangeiro, mas quanto às dívidas de teu irmão, farás remissão. Não deverá haver pobres no meio de ti, porque o Senhor teu Deus te abençoará certamente na terra que te dá como posse hereditária, contanto que obedeças fielmente à voz do Senhor teu Deus, pondo cuidadosamente em prática os mandamentos que hoje te imponho. Sim, o Senhor teu Deus te abençoará como ele te disse. Emprestarás a numerosas nações, e de nenhuma precisarás receber empréstimo. Dominarás sobre muitas nações, e elas não dominarão sobre ti. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração, e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre, mas abre a tua mão e empresta-lhe segundo as necessidades de sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Guarda-te de olhar o teu irmão pobre com mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se te tornaria um pecado. Deves dar-lhe e dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. Lei sobre os escravos. Quando um teu irmão hebreu, homem ou mulher, se tiver vendido a ti, ele te servirá 6 anos, mas no 7º ano tu o despedirás livre de tua casa. Não o deixarás partir com as mãos vazias quando o despedires, mas lhe dá alguma coisa dos teus rebanhos, da tua eira e do teu lagar, uma parte dos bens com que o Senhor teu Deus te acumulou. Lembra-te de que estiveste em servidão no Egito, de onde fosse resgatado pelo Senhor teu Deus, e é por isso que hoje te imponho esse mandamento. Se, porém, teu escravo disser que não quer deixar-te, porque sentindo-se feliz em tua casa, ele se apegou a ti e a tua família, então com uma sovela fura-lhe a orelha contra a porta, e ele será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com tua escrava. Não te seja penoso libertá-lo, porque o serviço que te prestou durante 6 anos valeu bem o dobro do salário de um mercenário. Além do mais, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas empresas. Os primogênitos do rebanho. Consagrarás ao Senhor teu Deus todo primogênito macho que nascer de teu rebanho, grande ou miúdo. Não trabalharás com o primogênito de tua vaca, e não tosquearás o primogênito de tuas ovelhas, mas o comerás cada ano, tu e tua família, em presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Se ele tiver um defeito, se for coxo ou cego, e se tiver uma deformidade qualquer, tu não o oferecerás em sacrifício ao Senhor teu Deus. Poderá comê-lo em tua cidade. Tanto o homem impuro como o puro poderão comer dele, como se come a gazela ou o veado. Somente não sorverás o sangue, que derramarás por terra como água. As 3 grandes festas. No mês das espigas, cuida de celebrar a Páscoa em honra do Senhor teu Deus, porque foi nesse mês que ele te fez sair do Egito durante a noite. Imolarás ao Senhor teu Deus em sacrifício pascal, gado grande e miúdo, no lugar que ele tiver escolhido para aí residir o seu nome. Não comerás pão fermentado com essas vítimas. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, um pão de aflição, porque saíste às pressas do Egito para te lembrares assim durante toda a sua vida do dia de sua partida. Durante 7 dias não se verá fermento em toda a extensão do teu território, e da carne que tiveres imolado à tarde do 1º dia, nada se guardará até pela manhã. Não poderás imolar a Páscoa em qualquer das moradas que o Senhor teu Deus te há de dar, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para aí habitar o seu nome, é que
imolarás a Páscoa à tarde, depois do pôr do sol, a hora em que saíste do Egito. Cozerás e comerás a vítima no lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Ao amanhecer, voltarás para a tua tenda. Durante 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia, dia em que não farás trabalho algum, haverá uma assembleia solene em honra do Senhor teu Deus. Contarás 7 semanas a partir do momento em que meteres a foice em tua seara. Celebrarás então a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea de tua mão, a qual medirás segundo as bênçãos com que o Senhor teu Deus te acumulou, e te alegrarás na presença do Senhor teu Deus, com teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em teus muros, assim como o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem no meio de ti, no lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para aí habitar o seu nome. Lembra-te de que foste escravo no Egito e cuida de observar essas leis. Celebrarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando tiveres recolhido o produto de tua eira e de teu lagar, e te alegrando nessa festa com teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, assim como o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em teus muros. Durante 7 dias festejarás o Senhor teu Deus no lugar escolhido por Ele, porque Ele te abençoará em todos os teus frutos e em todo o trabalho das tuas mãos, e estarás assim na alegria. 3 vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá diante do Senhor com as mãos vazias, cada um dará segundo o que tiver, em proporção às bênçãos que o Senhor teu Deus lhe tiver dado. Administração da justiça. Estabelecerás juízes e notários em todas as cidades que o Senhor teu Deus te tiver dado, em cada uma das tribos, para que julguem o povo com equidade. Não farás curvar a justiça e não farás distinção de pessoas. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam os olhos do sábio e destroem a causa dos justos. Deves procurar unicamente a justiça, para que vivas e possuas a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não colocarás a cera alguma, nem plantarás qualquer árvore ao lado do altar que levantares ao Senhor teu Deus. Não erigirás estelas, porque o Senhor teu Deus as detesta. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, violando sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, ou o exército dos céus, o que eu não mandei, se te derem aviso disso, logo que o souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação, e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto, mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás ter com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, para consultá-los, e eles te dirão a sentença a pronunciar.
procederás conforme a decisão que eles te comunicarem no lugar escolhido pelo Senhor, e cuidarás de conformar-te às suas instruções. Agirás segundo as instruções que te tiverem dado, e conforme a sentença que te tiverem ditado, sem te apartares do seu parecer, nem para a direita nem para a esquerda. Aquele que por orgulho recusar ouvir o sacerdote que estiver nesse tempo a serviço do Senhor teu Deus, ou juiz, esse homem será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de Israel. O povo, ao sabê-lo, será possuído de temor e não se deixará levar pelo orgulho. Lei real. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como o tem todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão, somente que esse rei não possua cavalos, e não reconduza o povo ao Egito para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. Tampouco juntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservarás essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos desta lei, pondo em prática todas as suas prescrições. Assim não se elevará o seu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado nem para outro, e desse modo terá, assim como seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Direito dos sacerdotes levíticos. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecerem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. A ele darás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã de tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando o levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos, a ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia:
Ó, não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem torne a haver mais esse fogo ardente para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras porém em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens, mas ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedirei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor? O profeta falou presunçosamente? Não o temas. As cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando estiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse o Senhor teu Deus te dá. Farás estradas que conduzam a elas, e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como, por exemplo, se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha e no momento de brandir o machado para abater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como jurou aos teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em teus caminhos, juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz. Não removerás os marcos de teu vizinho que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Testemunha. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará coisa em consideração sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o tratareis como premeditar a tratar o seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis acerca da guerra. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus que te tirou do Egito está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo.
Ouve, Israel, lhe dirá ele, ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e não a tenha ainda recebido? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: alguém medroso e de coração tímido? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar e te abrir suas portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás. E quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomará para ti as mulheres, as crianças dos rebanhos e tudo que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus irmãos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos, cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem, para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba. Homicidas desconhecidos. Quando na terra, cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus, encontrar-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado, sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciãos e teus juízes e medirão a distância que separa o cadáver das cidades dos arredores. Os anciãos da cidade mais próxima, onde foi encontrada a vítima, tomarão uma novilha, com a qual não se tem ainda trabalhado e que não tem ainda levado o jugo, e a conduzirão a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura nem sementeiras, e ali no córrego lhe quebrarão a nuca. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor teu Deus escolheu para serem seus ministros, e abençoarão em seu nome, pois são eles que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Então todos os anciãos da cidade encontrada mais próxima do cadáver lavarão suas mãos sobre a novilha cuja nuca quebraram no vale, e dirão estas palavras: nossas mãos não derramaram esse sangue, nem o viram os nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel que resgatastes, não lhe imputeis o sangue inocente. Assim será o homicídio expiado por eles, e desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente, e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Situação dos cativos. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos, se os fizeres cativos,
e vires entre eles uma mulher formosa da qual te enamores, e a queiras tomar por esposa, tu a conduzirás à tua casa, ela rapará os cabelos, cortará as unhas, deporá o vestido com que foi aprisionada e permanecerá em tua casa, chorando o seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disso irás procurá-la, serás seu marido e ela será a tua mulher. Se ela cessar de te agradar, tu a deixarás partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, pois fizeste dela tua mulher. Direito de primogenitura. Se um homem tiver duas mulheres, uma que ele ama, outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desdenhada, e se o filho desta última for o filho primogênito, esse homem, no dia em que repartir seus bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da que é amada, em detrimento do primogênito, filho da mulher desdenhada, mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse filho é o primeiro fruto de seu vigor, é a ele que pertence o direito de primogenitura. Filhos incorrigíveis. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade à porta da localidade onde habitam. E lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Os cadáveres dos supliciados. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Animais e objetos perdidos. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas os reconduzirás ao teu irmão. Se esse habitar longe, ou se não o conheceres, levarás o animal para a tua casa e ele aí ficará, até que seja reclamado pelo teu irmão. Então lhe o entregarás. O mesmo farás com o seu jumento, com o seu manto e com qualquer objeto perdido por teu irmão e encontrado por ti. Não te desviarás desse objeto. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não voltarás os olhos para o lado, mas os ajudarás a levantá-los. Leis diversas. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor seu Deus. Se encontrares no caminho, sob uma árvore ou na terra, o ninho de ave, e a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não a apanharás com os filhotes, deixarás partir a mãe, e só tomarás os filhotes. Desse modo serás feliz e viverás longos anos. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a tua casa, se viesse alguém a cair lá de cima. Não semearás em tua vinha várias espécies de sementes, para que se não considere tudo consagrado, o grão semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento atrelados juntos. Não trarás sobre ti uma veste de diferentes tecidos, lã e linho misturados. Porás no manto com que te cobrires borlas nos seus 4 cantos. Leis acerca do casamento. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la, imputando-lhe faltas desonrosas,
se puser a difamá-la, dizendo: desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela, descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e as apresentarão aos anciãos da cidade à porta. O pai dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão diante dos anciãos da cidade a veste de sua filha. E os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o farão castigar, impondo-lhe além disso uma multa de 100 siclos de prata, que eles darão ao pai da jovem em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel, e ela continuará sua mulher, sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico e não se tiverem comprovado as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer, o homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se uma virgem se tiver casado e um homem encontrando-a na cidade dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A donzela, porque estando na cidade não gritou, e o homem por ter violado a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem e lhe fez violência para dormir com ela, nesse caso só ele deverá morrer. E nada fareis à jovem que não cometeu uma falta digna de morte, porque é um caso similar ao do homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem a encontrou. A jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se um homem encontrar uma jovem virgem que não seja casada e tomando-a dormir com ela, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela será sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida.